Olá, bom dia, boa tarde, pessoal. Então, eu vou começar a gravação do curso da primeira aula do curso prático de Direito Internacional. Então, eu vou começar me apresentando e apresentando um pouquinho de como vai funcionar o curso, como vai funcionar as aulas, o material também e o conteúdo programático, para depois a gente já começar a nossa aula e o tema da nossa primeira aula. Então, eu sou a Patrícia Silveira da Silva, eu sou advogada há 6 anos, eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Paraná e agora estou no doutorado. Desde a graduação, eu tenho pesquisado sobre a área infracional, então, em adolescentes em conflito com a lei, essa temática de direito infracional, desde a graduação já está presente, né, na minha área de pesquisa. Atuei como estagiária também na área da infância e juventude, participei de alguns grupos de pesquisa sobre o tema, e foi isso que me fez gostar dessa área e querer aprofundar os meus estudos. E durante a minha pesquisa, né, então, minha carreira profissional nessa área, eu percebi que há muita confusão ainda entre a aplicação do direito penal no direito infracional e a confusão na hora de aplicar alguns institutos. Então, eu pensei em criar esse curso prático quando surgiu a oportunidade pelas Black Sisters in Law para fazer essa questão prática mesmo, né, para trazer aí essas diferenças e fazer com que a gente consiga entender como funciona a prática infracional e trazer alguns macetes, né, tanto da teoria quanto da prática, para a gente pensar um desenvolvimento cada vez mais da autonomia e da independência dessa área. Então, o curso eu pensei ele em quatro, dividi ele em 4 aulas. Essa primeira aula, que é a aula de hoje, é uma parte mais teórica, mais dogmática. Então, eu pensei em fazer e dividir assim, entender como o adolescente, o infrator, se encaixa na teoria do delito, no direito penal, para a gente conseguir enxergar como se dá o encaixe do adolescente nessas teorias, para a gente perceber que não há um consenso, né, de como é essa aplicabilidade, para depois a gente ver como foi o desenvolvimento das leis autônomas que trabalham com o direito infracional. Então, na segunda aula, eu vou trazer um pouco do estatuto, quais foram as rupturas trazidas pelo estatuto, como se dá essa conversa entre direito penal e direito infracional. E depois, na terceira aula, eu vou trazer, então, mais procedimental mesmo, como funciona o processo de apuração de ato infracional, desde a investigação preliminar, né, nas delegacias especializadas, até a fase de apuração do ato infracional no judiciário, né, então, acompanhamento de todo o processo. Vou trazer as especificidades da área infracional para a gente entender a diferença com o direito penal, que muitas vezes há confusão. Eu fiz pesquisa em jurisprudência e percebi que há realmente alguns advogados, né, que não têm essa disciplina do estatuto, e aí também é um déficit que a gente tem na nossa educação no ensino jurídico, de que o estatuto não está inserido na grade curricular das universidades, isso é um problema, que a gente tem essa falha de quando aparece um cliente que é adolescente, né, aparece essa falha de como atuar. Então, eu fiz pesquisa e vou trazer também nessa terceira aula um pouquinho dessa diferença, de como os tribunais estão entendendo sobre isso. E a última aula é para a gente pensar as teses defensivas, né? Eu fiz uma pesquisa de quais são os principais atos infracionais praticados pelo adolescente. Aí a gente vai ver que é uma reprodução do direito penal, né? Assim como o direito penal, majoritariamente a gente tem os crimes de roubo, tráfico, na infância e na adolescência também. Então, isso acaba se reproduzindo. E nessa quarta aula, então, eu vou fazer essa análise das teses defensivas nesses principais atos infracionais que eu separei de alguns tribunais. Então, hoje, eu vou começar fazendo essa aula mais dogmática, eu vou compartilhar aqui o material. É um pouquinho do que já está no material didático que vocês receberam. Então, deixa eu abrir aqui os slides para a gente pensar, então, um pouquinho sobre
a teoria do delito sobre o direito infracional. Então, gente, a primeira aula nomeada, né, é similar ao que está no material didático que eu passei para vocês. Então, a primeira aula a gente vai estudar o lugar do adolescente no direito penal e na teoria do delito. Mas antes de introduzir esse aspecto mais dogmático, assim como eu trouxe lá no material didático, eu queria dizer que a aula é fundamentada do seguinte ponto de vista. Eu entendo, né, a partir de todos os meus estudos, assim como outras professoras e professores, e o Alexandre Moraes da Rosa, algum tempo pesquisava a área infracional, a professora Ana Paula Mata Costa, da Universidade do Rio Grande do Sul, ela é uma das professoras também que segue essa linhagem, entre outros e outras, o próprio Emílio, eu não lembro agora o nome dele, mas o outro professor também é argentino que pesquisa o direito infracional, a professora Mari Beloff, que é uma das professoras que esteve na minha banca do mestrado também, é uma das autoras que pensa o direito infracional como uma área autônoma e independente do direito. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente vai ver nas próximas aulas, que o direito infracional, na legislação, no estatuto, ele é baseado e fundamentado por regras do processo civil, principalmente em termos de contagem de prazo, modelos de recurso. E por quê? Né? Porque na época de promulgação da lei, houve um interesse de diferenciar, né? Houve uma intenção de diferenciar o direito penal do direito infracional. Então, houve essa associação do direito infracional ao processo civil. Só que na prática, o que a gente foi vendo, né? A gente que está pesquisando isso e atuando na defesa de adolescentes. E pesquisando também, né? Enfim, fazendo pesquisa na área socioeducativa. O que a gente identificou, que ainda está prevalecendo, é que existem muitas lacunas no direito infracional, né? Então, a gente tem o estatuto que traz regulamentos da dogmática penal, do direito penal, traz formas de julgar e de processar. Então, mistura direito dogmático com processo. A gente não tem como no penal e no processo penal normas específicas, e isso dificulta a aplicação. Então, embora haja uma autonomia, existe esse déficit por ausência de regulamentação mesmo, né? Então, a gente tem a lei do SINASE, que foi promulgada só em 2012, que regulamenta as medidas socioeducativas. Então, a gente tem uma lacuna muito grande entre 1990, da promulgação do Estatuto, até 2012, com a promulgação da lei do SINASE, que regulamenta as medidas socioeducativas, como eu falei. Mas, embora tenha essa autonomia do direito infracional, e eu defenda isso, existem várias lacunas, e as lacunas, muitas vezes, a gente vai ver ao longo das aulas, ela é preenchida por juízo discricionário, né, por autoritarismo, enfim, muitas demandas da teoria da situação irregular retorna para essa era nova, digamos assim, do Estatuto e da teoria da proteção integral. Então, a tentativa de autonomia é válida, mas existe outra linha, fonte, porque aí vocês, quando forem pesquisar, vocês vão ver que vocês vão enxergar muito mais cursos, aulas e material em termos de direito penal juvenil do que de direito infracional. E o porquê? Porque o direito penal juvenil, ele é uma teoria que entende que o nosso direito penal, o nosso direito infracional, ele é aplicado aos adolescentes, ele é um direito penal juvenil. Né? Então, várias diretrizes do direito penal são aplicadas na prática em jovens e em adolescentes. Então, a terminologia correta seria direito penal juvenil. Mas a minha defesa, e assim como de algumas autoras que eu já citei aqui, é de que o direito penal juvenil ele deve ser aplicado somente quando houver lacuna, né? O que deve prevalecer sempre é o direito infracional e a autonomia e a independência dessa área do direito. E aí, pensando, né, várias diretrizes que a gente vai ver ao longo das aulas, principalmente na segunda aula, que eu vou trazer, de que existem muitas características do direito infracional que devem ser melhor explorados na prática, para a gente conseguir buscar essa autonomia e ir suprindo essas lacunas, né? Para afastar de vez
essa percepção de que há um direito penal juvenil, ao mesmo tempo que a gente não pode negar a existência do direito penal juvenil, que é isso muito que a Ana Paula Mota Costa fala, a gente não pode negar a existência do direito penal juvenil, porque a gente corre o risco de cair num limbo, de dar mais discricionariedade, então de impulsionar a seletividade penal, racial, enfim, o que a gente não quer. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de pensar as teorias na área do direito infracional. E aí, por que eu quis trazer, começar essa aula, então, para a gente pensar o lugar do adolescente no direito penal e na teoria do delito? Porque isso ainda tem muita divergência, né? Então, assim como no direito penal, a gente tem as teorias funcionalistas, finalistas, na área infracional, isso também vai aparecer, e eu acho que é importante a gente ir pensando desde agora o porquê o sistema socioeducativo é do jeito que é. E isso tem muito a ver com a forma, né, de que foi legislado lá no direito penal, lá, legislado e teorizado, né, pelos autores teóricos e dogmáticos. Então, para a gente pensar a teoria geral do delito, é um pilar fundamental do direito penal que estabelece, né, os elementos essenciais para a caracterização de uma conduta como criminosa. E aí a gente tem que lembrando lá da aula de Direito Penal 1, que o nosso sistema penal brasileiro ele é formado a partir do sistema tripartido, isto é, significa que o quê? Para uma conduta ser considerada crime, ela precisa passar pelos três elementos do sistema, que precisa ser uma conduta típica, antijurídica e culpável. E aí, nesses três elementos, a gente vai ver que o adolescente está encaixado na culpabilidade. E aí, eu vou passar para o próximo slide, para a gente lembrar, né, do sistema tripartido, dessa diferenciação entre fato típico, antijurídico e culpável, a partir da teoria finalista, que é a teoria, né, que a gente segue aqui no Brasil, majoritariamente. Então, o fato típico tem a ver com a conduta, o nexo causal entre o ato, né, a ação ou omissão, e o resultado. Tem a ver aí com o dolo e culpa, né? Então, na teoria finalista, o dolo e a culpa é verificado na conduta. Então, essa é a diferenciação de outras teorias que eu vou apresentar depois, da teoria finalista. Então, a gente tem a culpa e o dolo verificado na tipicidade. Então, a intenção do agente é verificada no fato típico, né? E aí a gente pensar, né, da afastabilidade de um direito penal objetivo, que não basta o nexo de causalidade entre conduta e resultado, que há necessidade sim de verificar a intenção. Então, por isso que a gente verifica dolo e culpa no fato típico, mas a culpa do fato típico não é a mesma culpa que a gente vê na culpabilidade, que é o terceiro elemento, né, do sistema tripartido. O que significa? Na culpabilidade, né, no terceiro item da teoria finalista, a gente então vai estar avaliando a reprovabilidade da conduta do agente. Então, considerando a sua capacidade de entendimento e autodeterminação. Então, é muito importante a gente ver que nesse sistema, a culpa ela vai ser verificada em dois momentos, mas em dois sentidos diferentes, né? Um, a gente vai verificar a intenção, que é lá no fato típico, e em um segundo momento, a gente vai verificar a reprovabilidade e as circunstâncias em que esse crime foi praticado, né? Claro que a antijuridicidade também é verificada, né? Eu não vou aprofundar aqui porque não é o objeto, mas tem a ver com aquela com a situação de que o fato não basta ser típico, não basta ter dolo, culpa, nexo de causalidade com o resultado, mas ele precisa ser antijurídico, né? Então, e não pode haver nenhuma excludente de licitude, que é aquelas excludentes, né, de legítima defesa, estado de necessidade, enfim, que a gente aprende no direito penal. Mas o que eu queria trazer para vocês é que no sistema tripartido, a partir da teoria finalista, a gente vai entender como o elemento da culpabilidade a necessidade, então, de entender o adolescente em conflitos com a lei. E aí, por quê? Porque aqui, né, então, no Brasil, a culpabilidade, ela segue a teoria normativa pura. Então, a gente vai analisar a norma, a análise normativa da conduta, então se aquela conduta está tipificada, mas de acordo com as circunstâncias e a capacidade do agente. Então não basta a gente, né, como eu falei antes, não basta a gente entender que é um fato típico e antijurídico, a gente vai entender essas circunstâncias e principalmente a capacidade de compreensão do que aconteceu, da conduta, né?
Ai, parou aqui a gravação, mas eu vou voltar, peraí. Tá, voltando. Então, estava falando da culpabilidade na, na teoria normativa pura, só retomando aqui. Então, essa teoria vai colocar a culpabilidade no sentido de analisar as circunstâncias do que o fato típico, né, típico e antijurídico foi praticado. E aí, como eu expliquei, o dolo e a culpa, que é a intenção, ele vai ser analisado somente no fato típico, né? Então, é importante entender essa teoria que rege a culpabilidade, né, aqui no Brasil e como ela é aplicada. E aí, por que a gente vai pensar, então, a imputabilidade, ou seja, a responsabilização de adolescentes a partir da culpabilidade dentro da teoria finalista. Depois eu vou trazer um mapa mental para explicar melhor tudo isso, para a gente conseguir visualizar como se dá essa cadeia, né? Mas, enfim. Então, pensando, né, nos elementos da conduta, para a conduta ser considerada crime, a gente tem as teorias que a gente tem na dogmática penal que colocam isso, e aí a gente tem a teoria finalista que traz esses três elementos para a culpabilidade, que é a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. O que significa isso? Significa que, configurado um desses elementos, a culpabilidade, então, o agente pode ser responsável. Agora, se a gente não configurar, se a gente entender que não há a caracterização de um desses elementos, a gente está diante de uma excludente de culpabilidade. E aí, por isso, a gente não pode responsabilizar o agente pela sua conduta, porque ela está, né, estamos diante de uma excludente de culpabilidade. E o que seria a imputabilidade, né, que é um elemento que a gente vai estudar mais profundamente nessa primeira aula. Então, a imputabilidade refere-se à capacidade psíquica do agente de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Considera o caráter biopsicológico como a condição pessoal de maturidade e a sanidade mental que confere ao agente a capacidade de ser responsabilizado penalmente por seus atos. O que significa isso? Significa isso que, para ser para caracterizar a culpabilidade do agente, ele precisa ser imputável, isto é, ele precisa ter consciência cognitiva, e aí é o caráter psicológico, né? Então, pessoas com doenças mentais graves, né, que precisam do atendimento ambulatório e hospitalar, não são responsabilizados, né, eles são inimputáveis, assim como o caráter biológico. E aí, dentro da imputabilidade, o caráter biológico, ele é classificado a partir da idade. E aí, então, por isso que aí entra os adolescentes, né? Então, são considerados imputáveis, de acordo com esse caráter biológico, as pessoas, né, adolescentes, inimputáveis, no caso, seriam de 12 a 18 anos incompletos. E os imputáveis seriam a partir dos 18 anos incompletos. E aí, esse é um elemento da culpabilidade que eu vou me aprofundar, mas a gente tem esses outros dois, que também tem a ver com o discernimento, né? Então, tem potencial consciente da ilicitude, que tem a ver com compreender o caráter ilícito da conduta, então, aquela situação, né, de embriaguez involuntária, né, de a própria as doenças mentais, a gente tem a redução da pena, ou a gente tem a exclusão e aplicação da medida de segurança, e exigibilidade de conduta diversa, que é as circunstâncias de coação moral irresistível e obediência hierárquica. Eu não vou me aprofundar tanto nessas duas excludentes de culpabilidade, porque o nosso foco é a imputabilidade, que é o primeiro elemento da culpabilidade. Então, pensar a imputabilidade é entender que são inimputáveis os menores de 18 anos. E onde está isso, né? Esse fundamento está, então, no artigo 27 do Código Penal e no artigo 28 da Constituição Federal. Então, depois a gente vai fiz uma linha do tempo, desde quando a gente tem a imputabilidade, né, nessa idade, mas a gente tem lá no Código Penal a fixação na idade dos 18 anos, e esse é um critério objetivo, né? Então, todas as pessoas, na próxima aula a gente vai ver certinho, mas a partir dos 12 anos são considerados adolescentes,
e até os 18 anos incompletos também são adolescentes. Então, são inimputáveis para o direito penal, ou seja, não são penalizados, não recebem pena. Né? Então, a gente tem lá os três elementos do sistema tripartido de crime. Se uma pessoa de 16 anos comete um fato típico e antijurídico, mas a gente vai ver o requisito da culpabilidade, né, que é a reprovabilidade da conduta, e a imputabilidade, a gente vai ver que ela não preenche. Por quê? Porque ela não tem esse caráter etário, né, que seria o caráter biológico. Então, esse caráter biológico, ele traz o critério unicamente objetivo e universal, então todas as pessoas, né, não podem ser responsabilizadas criminalmente abaixo dos 18 anos e não considera o discernimento. Claro que a gente pode ter pessoas com 16 anos que têm consciência da ilicitude e, né, enfim, do que foi praticado, mas a nossa legislação, né, o nosso sistema penal brasileiro, ele entende, então, que não vai ser baseado nesse discernimento individual, né? Porque ficaria muito a critério do juiz e traria uma insegurança jurídica, porque a gente não teria critérios objetivos para entender em quais circunstâncias um adolescente seria ou não considerado imputável em razão do discernimento. Então, a escolha pela idade como ser um fator, né, o critério biológico para reconhecer a inimputabilidade dos menores de 18 anos é para trazer essa segurança jurídica e essa uniformidade, né? Então, todas as pessoas podem ser responsabilizadas penalmente a partir dos 18 anos, para evitar, então, que haja tratamento desigual, enfim, que haja ainda mais seletividade penal. Né? E o que isso implica, né, dentro da prática? Implica que adolescentes não vão ser responsáveis penalmente pela conduta, mas vão receber a aplicação de medidas socioeducativas, né? A gente vai ver na próxima aula, mais especificamente, como se dá essa responsabilização, mas ela existe, né? Então, aquela falácia que a gente escuta muito no senso comum, e que aí, por favor, não reproduzam, de que adolescente não recebe pena, adolescente pratica atos infracionais graves e não é responsabilizado, o que não é verdade, né? A gente tem, então, num contexto da América Latina, um dos países que responsabiliza muito cedo, a partir dos 12 anos. Então, a gente tem responsabilização, então, a partir dos 12 anos, o adolescente já pode receber uma medida privativa de liberdade, uma medida de internação. Claro, depois a gente vai desenvolver melhor, né? Mas o quão prejudicial é receber a partir dos 12 anos. Então, o Brasil tem esse critério bem baixo. Então, a gente, né, não pode associar essa responsabilização, que há uma ausência de responsabilização, quando na realidade tem. Né? Então, a diferença é que entre pena e medida socioeducativa, que a gente vai ver melhor, mas é que é um caráter ressocializador na medida socioeducativa que a gente não tem no sistema penal. E aí, por isso né, que a legislação tenta a todo custo afastar o direito infracional do direito penal, justamente porque tem objetivos diferentes. Claro, tudo isso a gente vai pensar dentro da criminologia como uma função de dever ser, né? Uma função declarada do direito infracional, de ser afastado do direito penal. Mas a gente tem, na prática, que não, né? Que realmente há muita similitude, há muita aproximação com o direito penal e o direito infracional, inclusive na reprodução de violência. Mas depois a gente vai vendo ao longo das aulas como isso se dá. Mas eu queria trazer, então, esses critérios da inimputabilidade, o nosso fundamento legal, né? Explicar que isso é um critério biológico, ou seja, é etário, é individual, é objetivo, é coletivo, não é individual, como se fosse, né, analisar discernimento, e que isso, na prática, né, coloca que adolescentes não recebem pena, não são responsabilizados pelo Código Penal, mas são responsabilizados pelas medidas socioeducativas. E aí eu fiz um mapa mental para a gente entender onde fica tudo isso, né? Então a gente tem o sistema tripartido de crime a partir da teoria finalista, que é o que rege
né, o nosso ordenamento jurídico. A gente tem, então, o fato considerado típico, antijurídico e o culpável, e é na culpabilidade que a gente vai entender a imputabilidade, né, ali dentro da reprovabilidade da conduta. Então, é na imputabilidade que a gente vai ver que ela é dividida entre caráter biopsicológico, que esse caráter biopsicológico é entre biológico e psicológico, e o biológico é a idade. E aí, então, a fixação de 18 anos para imputabilidade penal é que a gente vai enxergar a inimputabilidade dos menores de 18, e é aí que entra o nosso estudo de adolescentes em conflito com a lei. Então, eu tentei fazer esse desenho para a gente entender onde que a gente vai chegar, para a gente daí entender dali adiante como se dá a responsabilização de adolescentes e como se dá esse encaixe do adolescente na teoria do delito. Embora a gente saiba, né, que aí as teorias dogmáticas penais são várias, e aí a gente tem a teoria funcionalista, que dá uma outra explicação para a imputabilidade penal. Aí eu trouxe o autor Villa-Boas. Eu não concordo muito com algumas teorias que ele traz, alguns fundamentos que ele traz, porque ele traz, e né, eu vou explicar um pouco mais adiante também, ele traz algumas teorias que caminham para a abertura de discricionariedade do juiz e que dentro da área infracional isso não é bem visto, né? Pensando lá todas as teorias e os princípios que regem a área infracional. Então, dar uma abertura de discricionariedade para o judiciário ou até para o Ministério Público é algo violador ao próprio estatuto. Então, é algo que a gente, né, dentro aí, pensando nessa autonomia do sistema socioeducativo e do direito infracional, a gente entende que não é possível dar tanta abertura. Então, por isso que eu não concordo com essa teoria funcionalista em alguns pontos, embora achei interessante a gente trazer, porque qual é a ideia do professor Vilas Boas, né? Essa é a tese de doutorado dele, lá de 2012. A gente também tem um déficit de dogmática na área, justamente porque essa disciplina não é ofertada, como eu já falei, e vou falar, acho que muitas vezes aqui, essa disciplina não é ofertada, então a gente não tem uma instigação de pesquisa nessa área, né? Geralmente quem vai pesquisar porque fez estágio, ou enfim, alguém foi falar, né, na aula sobre, que é o, o meu caso, às vezes eu vou dar aula sobre ato infracional, enfim, lá na universidade, e aí as pessoas nunca tinham ouvido falar, né, os alunos e as alunas, e ouvir falar, porque a gente não tem a obrigatoriedade dessa disciplina na grade curricular do direito, o que é um problema. Então, a gente tem um déficit também de avanço em pensar a dogmática profissional. Mas, de todo modo, eu trouxe a tese dele, que tem uma coisa bem interessante que, né, estudando sobre imputabilidade que eu queria trazer para vocês. Então, para esse autor, associar imputabilidade e culpabilidade desvirtua sua função enquanto elemento configurador da reprovabilidade. Isso significa por quê? Porque toda conduta, segundo Vilas Boas, que seja típica e antijurídica, ela é reprovável, né? Então, por mais que seja um delito, né, um ato infracional mais leve, ele é reprovável, né? Porque é uma coisa errada, está violando a legislação. Então, esse configurador de reprovabilidade não deveria ser determinado pela idade, né? Então, já que aí, pensando em discernimento, né, adolescentes com a mesma idade podem apresentar níveis distintos de consciência em razão de seu desenvolvimento psíquico e social. O que significa isso? Significa que dois adolescentes de 16 anos podem ter consciências diferentes em relação ao mesmo ato infracional. Então, para ele associar a idade à reprovabilidade da conduta, né, e a imputabilidade penal, desvirtuaria um pouquinho em razão da reprovabilidade, né, de que qualquer conduta é reprovável, embora haja a necessidade de verificação do discernimento, né, então, das circunstâncias em que o ato infracional foi praticado, né, então, a crítica dele recai sobre a generalidade da imputabilidade ser vinculada ao caráter biológico, né, quando deveria ser analisada de forma individualizada. Então, aquilo que a nossa legislação prevê, né, de uniformizar e de tornar objetivo a fixação da idade, para o Vilas Boas
isso seria errado, né? Essa generalidade é equivocada, porque desvirtua a reprovabilidade da conduta. Mas aí, pensando dentro do sistema tripartido, como então encaixar a imputabilidade etária, né? Então, a partir do caráter biológico, dentro da teoria do delito. Aí, para a teoria funcionalista, na perspectiva funcionalista, que é a perspectiva que o autor se baseia, né, se fundamenta, a necessidade de inclusão de mais um elemento na culpabilidade, que é a necessidade da pena criminal. O que significa isso, né? Com a exigência de configuração do binômio reprovabilidade da conduta e necessidade de pena criminal para a conduta ser culpável, torna-se possível a existência do paradigma da responsabilidade juvenil. Então, eu vou trazer aqui já o mapa mental para conseguir explicar melhor, né? Então, aqui no terceiro elemento, na culpabilidade, além da gente ter a reprovabilidade da conduta, a gente vai ter também que enxergar a necessidade de aplicação da pena criminal. Então, a gente vai ver se é necessário ou não. E como a gente vai saber se é necessário ou não aplicar uma pena criminal? A partir da imputabilidade, a partir do caráter biopsicológico. Né? Então, a imputabilidade é verificada a partir dessa necessidade ou não de aplicação da pena, porque a gente vai, então, estar diante de um adolescente de 16 anos que pratica um ato infracional. A gente vai enxergar, né? É fato típico, é antijurídico, mas chega na questão de avaliar a imputabilidade a partir da idade, a gente vai ver que não há necessidade de pena criminal. Por quê? Porque ele vai ser responsabilizado com a aplicação de medida socioeducativa. Então, na ideia do Vilas Boas, né, enfim, na teoria funcionalista, essa necessidade de pena criminal seria necessária para a inclusão da imputabilidade e para forçar, né, então, o entendimento de que não há necessidade de aplicação de pena, mas sim a necessidade de aplicação de medida socioeducativa. E qual que é o grande problema nisso, né? Então, isso, né, como eu falei, daria muita abertura para a discricionariedade. Então, no sentido de o quê? De o judiciário poder, em algum momento, entender que, sim, há necessidade de pena criminal para esse adolescente aqui. Vamos esquecer o caráter, né, biológico, porque esse crime, esse ato infracional é muito grave, então tem, sim, necessidade de pena criminal. Né? Então, abre brecha para uma discricionariedade futura, que não é vantajoso, né? Então, assim, pensando, né, que estou aqui me filiando à corrente que entende da autonomia do sistema socioeducativo, entende a importância, né, de ser aplicado os princípios que lá contém. Então, pensando nisso, a abertura de mais uma brecha para a gente depois encaixar uma redução da maioridade penal não é necessário, né? Eu acredito que não seja o melhor caminho para a gente pensar a responsabilização criminal de adolescentes, pensando que a medida socioeducativa já é bastante severa, né? Depois eu vou contar um pouquinho das minhas experiências como pesquisa. Fiz entrevistas já com adolescentes que cumpriam medida de internação, então acho que vai ser interessante para a gente pensar, né, de que quais são esses discursos de que não há responsabilização, eles são vazios, né, então são falácias e que a gente precisa cada vez mais desmistificar isso, né, para a gente entender que a responsabilização de adolescentes existe e que ela é tão severa quanto a responsabilização criminal de adultos, né? Mas eu trouxe para vocês entenderem como não há o consenso, né? Claro, a gente tem na prática, né? Trazer a conclusão. A gente tem na prática aí a fixação, né? Enfim, das teorias finalistas e no direito penal brasileiro, então, o caráter biológico etário é reconhecido como elemento da culpabilidade a partir, então, do discernimento, né? Enfim, caráter biológico e psicológico, então, os dois são verificados na imputabilidade e o caráter objetivo
da imputabilidade, né? E como eu falei, é o caráter objetivo da imputabilidade, não significa uma responsabilização objetiva, né? Que a gente repudia no direito penal. A gente tem lá dolo e culpa, que é a intenção do agente verificada na conduta. Então, pensar em imputabilidade penal aqui no Brasil, a partir da teoria finalista, é entender que existem esses dois caráteres e a associação entre caráter biológico e psicológico, eu sempre costumo falar nas aulas, e também nas minhas pesquisas, né? A gente vê na prática isso acontecendo. O como associar adolescente com pessoas com doenças mentais, né, graves, que é o caso, né, desse associação entre caráter biológico e psicológico, faz com que as medidas que são aplicadas a essas pessoas sejam muito parecidas, né? Então a gente vai ter as medidas socioeducativas sendo aplicadas aos adolescentes, dos 12 aos 18 anos incompletos, e a gente vai ter as medidas de segurança aplicadas, né? Às pessoas que não possuem um total discernimento da ilicitude da conduta. E aí, nesse momento, a gente vê como as medidas são similares, né? Então, na minha pesquisa do mestrado, quando eu fiz entrevistas aqui em Curitiba, na unidade Joana Miguel Rich, que é uma unidade feminina que atende, né, a meninas em conflito com a lei. E na ocasião que eu fui fazer essas entrevistas, eu localizei 2 meninos trans na unidade e consegui perceber que esses 2 meninos trans tomam muita medicação. Então, além deles, das outras meninas também, eu acho que eu entrevistei 14, desses 14, acho que 8 ou 9 tomavam cerca de 38 medicamentos por dia. Então, olha como a forma do controle social de adolescentes é próxima à forma de controle social de pessoas com doenças mentais graves, porque a forma de responsabilização, a forma de aplicação da medida na prática é muito similar, né? A gente vai ver depois que a forma de prorrogação ou extinção da medida é verificada diante relatório psicossocial, enfim, assim nas duas medidas. Então, a gente vai ver bastante essa similaridade. Então, pensar a culpabilidade, pensar a forma de responsabilização dos inimputáveis é entender que há essa similitude e que há, sim, muita violação, né? Então, é entender que dentro da teoria geral do delito, essa culpabilidade, ela é fundamental para a gente entender a forma de aplicação da medida socioeducativa na prática, né? Então, pensar caráter ressocializador, educativo nas medidas socioeducativas é muito lindo, é muito bonito, né? A gente vai ver como função declarada do sistema socioeducativo, mas aí na prática, no dia a dia, a gente vai ver que existem funções reais aí pensando, né, já uma crítica a essas teorias, a própria teoria, né, do direito infracional. A função real da medida é, sim, a perpetuação da violência, né? E acaba que colabora para a hierarquização da sociedade, para aumento da seletividade penal e racial. Então, a gente vai ver depois, ao longo das aulas, o quanto isso está interligado, né? Mas, e aí pensar, além disso, né, desses elementos da culpabilidade, de entender a aproximação entre medida de segurança e medida socioeducativa, vou trazer um pouquinho do avanço, né, vamos dizer assim, da responsabilização de menores de 18 anos. Né? Então, a gente tem a fixação de uma idade para responsabilização criminal a partir de 1890. Então, em 1990, a gente já estabelece, o Código Penal estabelece, né? Então, crianças, a partir dos 9 anos, poderiam ser responsabilizadas desde que o reconhecido o discernimento da conduta. Então, a questão do discernimento, da compreensão da ilicitude. Então, as características da culpabilidade, entender a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias da conduta, é algo que é muito antigo, né? Então, desde 1890, pelo menos, a gente já tem essa associação de discernimento da conduta à culpabilidade. E aí pensar, né, que quando a gente ouve discursos punitivistas de que tem que reduzir, tem que responsabilizar, a gente já teve um código penal que responsabilizava desde os 9 anos de idade,
né? Então, como eu falei antes, o Brasil responsabiliza hoje em dia a partir dos 12, mas ele já responsabilizou penalmente e criminalmente a partir dos 9. E qual foi o problema, né? Qual foi o marco para a mudança disso? Em 1926, a gente teve o caso do menino Bernardino, que foi um marco, né, na mudança da fixação da idade penal aqui no Brasil. Ele foi um menino que, com 11 ou 12 anos de idade, no Rio de Janeiro, ele era engraxate e ele estava fazendo um serviço para um freguês, e esse freguês acabou não fazendo pagamento, ele teve que fazer, acabou furtando o dinheiro do pagamento pelo serviço e ocasionou na denúncia e na prisão dele. E aí ele foi preso, né? E ele foi encaminhado para a prisão, né? Então a gente já tinha uma situação de superlotação das prisões. Então esse menino acabou indo cumprir pena numa prisão com outras pessoas maiores de idade e ele acabou sendo violentado nessa prisão, acabou sofrendo violência sexual, né? Por estar dividindo a cela com pessoas maiores de idade. E aí houve muita denúncia, muita pressão para a Igreja Católica. Nessa época a gente tem aí a influência, não que agora não tenha, mas muito mais em termos de construção de leis. Na Igreja Católica tinha bastante influência ainda. A gente tem a Igreja Católica pressionando para, né, que haja uma responsabilização e uma apuração do que aconteceu e uma medida para que isso não aconteça mais, né? Então a gente tem em 1926 esse caso, e em 1927 a gente tem o primeiro Código de Menores que estabelece a maioridade penal em 18 anos. Então aí vai fazer quase 100 anos que a gente tem a maioridade penal em 18 anos, a partir do caso do menino Bernardino e a partir do Código de Menores. Esse código ele é bem rudimentar, vou explorar um pouquinho melhor na aula que vem, mas ele não diferencia, ele diferencia o estabelecimento para cumprimento de pena, né, entre menor de 18 anos e maior de 18 anos, mas ele não traz tantas diferenciações assim na prática como a gente vai ter depois em 1990 com o Estatuto, né, que rompe com esse paradigma, né, porque a gente tem esse Código de Menores, por exemplo, ele não fazia diferenciação entre um adolescente e uma criança que estivesse em situação de abandono familiar ou adolescente que estivesse em situação de conflito com a lei, né? Então, esses adolescentes, essas crianças, elas eram encaminhadas para o mesmo serviço de atendimento, né? Depois a gente vai ver que é o SAM, que é o Serviço de Atendimento ao Menor, né? Então, o Código de Menores também trouxe essa terminologia de menor, né, para associar menores de 18 anos como menores, né? Ainda hoje em dia a gente tem muita dificuldade de fixar a criança e adolescente. Eu tento, né, explicar e ensinar que o correto é falar adolescente, não menor, mas a gente tem aí esse Código de Menores que reforçava a menoridade em casos de situação irregular, né? Enfim, então a gente vai ver da seletividade social e racial, que isso estava incluído nisso, mas que essa menoridade é associada a algo negativo. Então, a gente tem, depois disso, né, 1990. A gente teve em 1979 outro código, que é o Código Celso de Matos, Celso Melo, não lembro agora, Melo Matos, uma coisa assim, que não trouxe muita diferenciação, manteve os 18 anos, mas esse código de 79, ele trouxe alguns outros serviços, que era a FUNABEM e a FEBEM. Então, ele instituiu a FEBEM para aplicação de responsabilização para adolescentes que, né, praticassem algum crime, enfim, menores de 18 anos, e aí regionalizava isso, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor na próxima aula, mas o de 79 mantém os 18 anos, mas traz alguns outros serviços de atendimento ao menor, que se falava na época, mas que na prática era só uma reprodução, né, do Código de Menores, porque a gente tem essa lei promulgada em plena ditadura militar, então a gente não pode esperar que seja uma lei democrática, né, mas enfim, a gente tem o Código de 1979 também, porém a gente também aí o Estatuto, né, que foi promulgado
em 1990, eu sempre falo, né, nas aulas, que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a instituir uma legislação com esse olhar diferenciado para crianças e adolescentes, que assegurasse a proteção integral, né, a prioridade absoluta dos adolescentes. Então, o Brasil foi o primeiro país que instituiu isso. E aí eu trouxe lá no material, né, no material didático, alguns elementos da Convenção da ONU, de como a Convenção da ONU, né, como houve, né, então essa pressão internacional e também nacional. A gente está num período pós-ditadura militar, então um período em que há realmente essa miragem numa sociedade democrática, né? Então, o Estatuto, ele é promulgado nessas circunstâncias e reafirma, então, né, já o que a Constituição de 88 fez, no artigo 228, a fixação da inimputabilidade penal dos menores de 18 anos. Então, aí a gente tem um avanço, digamos assim, na menoridade, mas muito para evidenciar que a redução não é a solução, né? Então, aí aqui, por fim, último tópico da aula, que eu pensei, como assim eu trouxe lá no material didático, para a gente pensar, né? Que a gente tem aí a inimputabilidade penal fixada, né? Pelos menores de 18 anos, mas a gente já tem medidas para reduzir essa idade, né? Então, a gente tem essa PEC 171 de 93. Então, assim, a gente tem o Estatuto e a Constituição, o Estatuto principalmente, promulgado em 1990, e 3 anos depois a gente já tem uma PEC, né, para alterar a Constituição e para reduzir essa idade penal, que é muito simbólico, né? E aí, diante da necessidade de entender, né, o que impulsiona a redução da maioridade penal, enquanto eu estava na graduação, eu acho que até tem um livro aqui, esse aqui, esse aqui, esse livro aqui. A gente fez análise, né, Punir os Jovens, a centralidade do castigo nos discursos midiáticos e parlamentares sobre o ato infracional. Então, nesse livro aqui, foi uma pesquisa de iniciação científica, junto com a professora Marília Budói e o professor Ricardo Cappi. A gente fez análise, né, para entender como que se dá esse impulsionamento para a redução da maioridade penal, tanto no discurso político, né, ou seja, de parlamentares, como no discurso midiático, né? Então, a gente teve essa PEC aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados em 2016, e a gente verificou, né, que o que impulsionou isso? Isso foi impulsionado pelo ato infracional grave praticado por um adolescente, que na época foi o caso do Champinha, que ele praticou o ato infracional equiparado ao estupro, o homicídio de uma adolescente, do namorado dela, da Liana e do Felipe, que eram, né, pessoas brancas, de classe média, enfim. Ele praticou esse ato infracional e foi responsabilizado, enfim, ficou 3 anos, né, cumprindo a medida de internação, que é algo que a gente vai ver como funciona depois, mas esses 3 anos de internação dele, o Ministério Público, diante do clamor social que a gente fala, né, solicitou que ele fosse avaliado psiquiatricamente, psicologicamente, para entender se ele poderia voltar ao convívio social, né? Isso porque o fato teria sido, de fato foi um fato, né, um ato infracional violento e grave, mas o Ministério Público justificou a necessidade de verificação da possibilidade dele cometer outros delitos, né? Como se fosse possível essa futurologia que o Ministério Público sempre pede, né? Sempre acha que é possível, mas como se fosse possível verificar se ele cometeria outros delitos ou não. Então, aí houve, né, a avaliação do Champinha e ele acabou sendo considerado inapto ao convívio social e por isso ele ficou os 3 anos cumprindo a medida socioeducativa e depois foi encaminhado para um hospital de custódia para cumprir medida de segurança. E ele está até hoje, aí quase 10 anos, né, mais ou menos do fato, ele ainda está cumprindo medida de segurança. E, né, todo ano a gente vê alguma notícia que fala sobre ele ainda estar considerado inapto ao convívio social. E aí, de novo, né, a gente tem essa aproximação
entre medida de segurança e medida de internação, e medida socioeducativa, né, a medida de internação, o estampado no caso do Champinha, né, em que a medida de internação dele foi, foi como que eu posso falar? Foi transformada em medida de segurança, né, por uma discricionariedade do Poder Judiciário. Por isso que há necessidade, né, a gente pensar lá na culpabilidade, na teoria do Vilas Boas, da teoria funcionalista, colocar a necessidade de pena criminal é algo que pode abrir margem para discricionariedade, assim como foi por causa do Champinha, né? Então, a gente teve essa PEC aprovada diante desse cenário, né, de pressão social, de clamor midiático, principalmente, e legislativo, para que houvesse redução. E fui dar uma olhada, a PEC ela foi encaminhada para o Senado, né? Porque, enfim, diante dos trâmites da PEC, ela foi encaminhada para o Senado para ser votada, mas ela não foi votada por, eu acho que quatro. Ai, não lembro, mas 4 anos legislativos, uma coisa assim. Ela não foi votada, então ela foi arquivada. Atualmente ela está arquivada, né? Eu não sei como é os trâmites internos do Senado, não sei se essa PEC vai voltar a tramitar em algum momento, mas atualmente ela está arquivada, né? Mas aí, enfim, houve muito debate, né? E nesse livro aqui tem bastante informação sobre isso, mas basicamente o debate a justificativa que mais aparece para a redução da maioridade penal é a possibilidade de votar. Então, assim, associam muito discernimento com isso, né? Então, por exemplo, qual o discurso? Ah, se pode votar com 16 anos, também pode ser responsabilizado criminalmente. Né? Então, esse discurso aparece muito nas pessoas que defendem a redução da maioridade penal, né? Enfim, e associam aí o discernimento, né? Essa palavra está sempre relacionada com o direito profissional. Então, a gente sempre vai estar ouvindo sobre isso, nas defesas também, né, nos julgamentos. Então, isso é um debate que sempre vai aparecer. Mas aí, pensando, né, na linhagem de defesa da manutenção da idade penal de 18 anos, a gente tem vários teóricos, enfim, tanto do direito penal, de política criminal, como da criminologia, que defendem, né, que não há redução da criminalidade com a redução da maioridade penal, e, pelo contrário, né, haveria ainda uma possibilidade de formação de associação criminosa, porque a gente sabe que nas prisões não tem espaço para dividir adolescentes de adultos, então, nem fato grave de ato não tão grave, então não tem essa divisão nas prisões. Então, a gente entende que pioraria a situação, né, porque adolescentes estariam ali em contato com pessoas, né, presas que têm envolvimento mais direto com o crime, mais corriqueiro, e aí a chance de reintegração social estaria, né, praticamente nula. Então, em termos de redução da maioridade penal, não traria solução para a redução da criminalidade, né? E além disso, também a gente tem um impacto constitucional, né, de pensar então que o artigo 228 seria uma cláusula pétrea, né? Então tem bastante teóricos que defendem que isso é uma cláusula pétrea que não pode ser modificada por meio de uma proposta de emenda à Constituição, né? A idade penal poderia ser somente reduzida a partir da construção de uma nova Constituição, então somente por PEC não seria possível, mas aí a gente já teve a aprovação no primeiro turno, foi, né, um momento de governo Dilma aí bem turbulento, pensar que houve essa alteração e pensar em como seria feita esse deslocamento, mas está arquivado, espero que assim permaneça, né? Mas aí a gente sabe, né, que os eventos são cíclicos, né? Então, até o momento de acontecer um ato infracional grave, esperamos que não aconteça, né? A gente tem aí pesquisas de que adolescentes as internações estão diminuindo, então a gente não sabe qual é o fenômeno, né? Até o CNJ abriu um edital para pesquisar quais são os fenômenos que levaram à redução da internação de adolescentes, né? E aí, para a gente pensar também a efetividade dessa medida, enfim, de internação, mas pensar que pode ser que a qualquer momento aconteça um ato infracional grave com repercussão nacional, como foi lá o do Champinha, e que, né,
esse direito, essa garantia já possa também não estar mais presente na nossa legislação. Mas, na aula de hoje, gente, eu queria trazer isso, né? Pensar a culpabilidade, a imputabilidade, né? A fixação desse caráter biológico, da segurança que traz para a nossa legislação, ter um caráter fixo e objetivo, né? Para evitar as discricionariedades, que são muitas na área do debate infracional. Então, era isso que eu preparei para a aula de hoje, gente. A gente se vê na próxima aula, que será sobre, então, sobre o estatuto, sobre os avanços da lei, como eu falei aqui para vocês, e para a gente entrar mesmo no assunto da área profissional, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Qualquer coisa, você pode tirar alguma dúvida lá no material didático, tá bem completo. Ou também, se você quiser, você pode mandar mensagem, enfim, mandar e-mail, que também eu consigo ajudar por lá, tá bom? Obrigada e até a próxima.